Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Me chamo Letícia Montoro, sou professora da FIAL Barbantes. Vamos agora para mais uma videoaula? Na aula de hoje, vamos aprender a confeccionar este porta-talher com formato de coelhinho. As medidas dele, da base até a orelha, é de 24 centímetros e na largura, 11 centímetros. Vou passar para vocês agora a lista de materiais para você poder estar confeccionando a sua peça. Para confeccionar a peça, vou utilizar os seguintes materiais. Trabalhei com barbante colorido premium da FIAL. Aqui eu estou utilizando o novelo de 300 gramas, contém 322 metros, ele é um barbante de numeração 6, título de Tex 908 e é um produto que contém 85% de algodão, no mínimo, na composição. A cor utilizada será 34 chocolate. Para trabalhar com esse fio, vou estar utilizando agulha para crochê 4 milímetros, para costura e arremate, uma agulha de tapeçaria, tesoura para finalização. Vamos dar início à nossa peça e nós vamos fazer basicamente duas partes como esta. Na segunda parte, nós não cortamos para poder subir o restante do corpinho. Então, esse retângulo, você vai reservar ele. E na segunda vez, você não corta o fio para poder subir o corpinho, ok? Então, vamos lá. Para fazer aqui o corpinho ou o retângulo, inicie com o nozinho. Coloque ao todo 17 correntinhas. Feito isso, retorne a partir da segunda com ponto baixo. Então, você vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto da base. Ao todo, vou ficar com 16 pontos. Eu vou virar a peça. E logo aqui no primeiro ponto, eu retorno colocando um ponto baixo. Você pode fazer uma corrente, pular o primeiro ponto e continuar se você achar melhor. Então, nós vamos fazer isso até o final, chegar lá, virar novamente e completar um total de 10 voltas. Então, lembrando aí que você vai fazer esse início aqui por 2 vezes. Depois de você chegar aqui em 10 voltas... 2, 4, 6, 8, 10, 12, perdão, gente. São 12 carreiras aqui na altura, com 16 pontos. Você arremata o fio como eu fiz aqui. Daí, agora, você vai repetir para fazer o corpinho, mais 12 carreiras de ponto sobre ponto, cada carreira com 16 pontos. Retorno com vocês para darmos continuidade ao corpinho do coelho. Feito, então, as 12 carreiras... Vamos começar a trabalhar diminuições. Então, você vai virar o trabalho, dentro do primeiro ponto, colocar a agulha, buscar o fio e deixar em espera. No segundo ponto, a mesma coisa. Ficou com 3 alças na agulha, laça o fio e passa por dentro das 3 de uma só vez. Para cada um dos próximos pontos, você vai fazer pontos baixos. Esta é a volta de número 13. Vai deixar apenas os últimos 2 pontos sem fazer. Então, vai trabalhando. A mesma coisa. Então, coloca a agulha, busca o fio, deixa em espera. Coloca a agulha, busca o fio, laça e tira os 3. Então, aqui você tinha 16 pontos, agora você tem 14 pontos. Vire o trabalho e faça 14 pontos, ponto sobre ponto. Vou sempre estar adiantando esta carreira de ponto sobre ponto, para não tomar tempo aqui do trabalho e você poder pausar o vídeo e adiantar o seu também. Volta de número 15 vai ser feita da mesma forma, com diminuição. Entra no primeiro ponto, busca o fio e reserve. No próximo ponto, feche tudo de uma vez só. Siga colocando ponto sobre ponto. No final, a mesma coisa. Pega aqui. Opa, deixa eu ver se... Isso mesmo, aqui e aqui. Observa bem para você fazer a diminuição certinho. Na dúvida, sempre vá contando. Nesta volta aqui, deixa eu contar aqui quantas carreiras que eu estou, para não falar errado para vocês.
Então, na volta de número 15, vamos ficar com 14 pontos. Volta de número 16, repete ponto sobre ponto. Carreira agora de número 17, vamos ficar com 10 pontos, trabalhando uma diminuição de cada lado. Então, vamos virar o trabalho, fazer uma diminuição aqui na ponta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e os últimos 2 pontos diminuição. Ao todo, ficamos com 10 pontos. Vamos repetir na volta seguinte 10 pontos. Volta de número 19 será a última volta com diminuição aqui antes da cabecinha. Então, você vai fazer uma diminuição no início, trabalhe 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. Fiquei aqui com 8 pontos. Volta de número 20, completo aqui 8 pontos. Ok, então veja só como ele cresceu e depois afinou aqui para dar o formatinho do corpinho. Vamos começar a fazer a volta com aumentos para formar a cabeça. Então, faça aqui uma correntinha, vire o trabalho, no mesmo lugar, ou seja, no mesmo ponto, você vai fazer aqui um ponto. Então, a corrente conta um ponto e esse aqui, mais um, já são 2. Ponto sobre ponto. Junto ao último ponto, coloque mais um. Então, na volta de número 21, vamos ter aqui 10 pontos baixos. Volta 22, uma corrente, vira o trabalho, no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Ponto sobre ponto, e no final da carreira, mais um aumento, colocando 2 pontos no último ponto de base. Então, na volta de número 22, ficamos com 12 pontos. Na volta de número 23, vamos ficar com 14 pontos, trabalhando novamente a correntinha, virando a peça, no primeiro ponto, colocando o nosso ponto baixo, assim, ponto sobre ponto, lá no final, aumento novamente. Vou mostrar sempre o início da carreira com vocês e retorno para fazer a volta seguinte. Adiantei aqui um pouquinho as carreiras retas e vou mostrar para vocês agora como foi que eu fiz. Então, até a volta de número 22, fizemos juntos, colocando o aumento no começo e um aumento no final, ok? Então, eu fiz volta 23, 24, 25, 26 e 27, ponto sobre ponto. Da mesma forma que nós trabalhamos ponto sobre ponto aqui, eu só fiz ponto sobre ponto aqui e coloquei até um marcadorzinho para vocês poderem ver. Aqui foi a última volta de aumento. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto sobre ponto. Vocês queiram me desculpar, eu falei 5 carreiras de ponto sobre ponto, mas são 4 carreiras, tá certo? Então, agora, nós vamos fazer diminuições. No primeiro ponto, busque o fio. No segundo ponto, busque o fio, da mesma forma. Então, tira tudo e faça ponto sobre ponto na parte do meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E uma diminuição no final, para ficar igual ao início e igual ao final.
assim. Volta agora de número 29, vai ser feita da mesma forma. Diminuição no começo. Ponto sobre ponto, essa é a volta de número 29. Então, tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos e uma diminuição. Volta 30, da mesma forma. Vira o trabalho, diminuição no começo, ponto sobre ponto no meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a diminuição no final. 31, diminuição no começo, 1, 2, 3, 4, diminuição no final. Virou. Vamos dando sequência assim. Então, diminuição no começo, 2 pontos no meio e diminuição no final. Esta foi a última carreira aqui da nossa cabecinha. Ao todo, ficamos com 32 carreiras e aqui no final, 4 pontos, sendo 2 diminuições nas pontas e 2 pontos na parte do meio. Então, o que nós vamos fazer agora é arrematar o fio, preparar as orelhas, colocar a orelha e depois colocar a parte de cima. Então, você corta aqui o fio. Reserve esta parte junto com esta. Antes de fazer a orelha, vamos fazer um rabinho? Pode fazer de branco, um tomzinho mais claro, talvez aqui um bege, um cru. Comece com o anel mágico. Dentro dele, coloque 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxe o fiozinho do início. Segunda volta, coloque 6 aumentos para ficar com 12 pontos. Vamos direto para não fazer emenda com ponto baixíssimo. Então, você já faça um ponto baixo direto. No mesmo lugar, mais um. E para cada ponto da base, 2 pontos. Vai ficar com 12 pontos. E a terceira e última carreira será feito 12 pontos. Então, você vai fazer ponto sobre ponto, vai arrematar o fio, deixando o fio longo para a costura. Eu acabei não colocando na lista de materiais a agulha de tapeçaria, mas você pode incluir aí a tapeçaria ou até mesmo costurar com agulha de crochê. Não é difícil de fazer não, porque são pouquinhos pontos. Então, aqui eu tenho 12 pontos na segunda volta, faço agora ponto sobre ponto, arremato o fio e vamos sim dar continuidade nas orelhas. Vamos fazer 2 orelhas, arrematar o fio, deixando uma sobra para você fazer a aplicação na cabecinha. Então, comece aqui com o fio, colocando 12 correntes. Esta ponta, nós vamos guardar dentro dos pontos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Retorne na segunda e a sequência será um ponto sempre para cada corrente, ok? 2 pontos baixos, 2 meio ponto, 2 pontos altos, e agora o efeito contrário. 2 meio ponto, 2 pontos baixos. Assim.
uma correntinha e vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Então, ocupe o mesmo espaço de ponto. 2 pontos baixos, aproveito para guardar esse fio do início. 2 pontos baixos, 2 meio ponto. Dois pontos altos. Dois meio ponto. E 2 pontos baixos. Essa pontinha que ficou aqui, você pode arrematar e já tá feita aqui a receita da orelhinha. Vamos lá, então, agora costurar tudo para fazer o contorno final. Vamos começar pelo rabinho na parte de cima. Então, você vai empurrar a agulha para dentro e depois para fora. Vamos pegar ele e colocar aqui. Eu não vou colocar enchimento na parte de dentro. Se você quiser, você pode estar colocando. Então, aqui eu vou colocar o fio pra dentro. Saio num ponto próximo, pego a alcinha do ponto seguinte. A alça do ponto seguinte, levo pra dentro. E assim, eu vou fazer em todo o rabinho. No final, lá dentro, eu faço o arremate, dando um nozinho no fio. Olha só, aqui na parte de dentro, eu vou mostrar um nozinho e todos os meus nozinhos eu vou fazer da mesma forma. Então, eu passo o fio pro lado que não vai aparecer, corto mais rente. Opa. Abro o fio ao meio. Passo uma perninha dessa dentro aqui do ponto. Dois nozinhos e tá pronto. Se você quiser, você pode colocar também um pouquinho de cola de tecido, cola pano. Então, aqui é só dar o nozinho e arrematar. Vamos montar a orelha agora. Para colocar a orelha, depois de você ter arrematado o fio da pontinha, lado direito virado para cima. Esse fio eu ainda não cortei, porque eu vou passar ele dentro da carreira de pontos baixos que nós vamos contornar ao redor. Então, dessa forma aqui, você vai encaixando os pontos na peça. De cima para baixo, de baixo para cima. Pronto, ficou firme. Vou passar a agulha mais uma vez nesse último ponto. Viro aqui para trás e costuro o lado de trás também. Agora, é só dar um nozinho aqui. E eu vou deixar para esconder na carreira de pontos baixos. Então, eu dou 2 nozinhos. Vou colocar a segunda orelhinha. A finalização da nossa peça acontece com a carreira de pontos baixos. Então, você vai pegar a parte de cima e colocar aqui em cima, bem certinho. Pode utilizar marcador ou alfinete, se você precisar aí, para se auxiliar. Coloque aqui bem certinho. Esses fios, eu guardo tudo agora nessa carreira. Então, eu espeto a agulha nas duas partes.
Pego o fio novamente e passo ele aqui pra dentro. Com calma agora, para guardar todos esses fiapos do fio, você vai fazer pontos baixos, costurando aqui a parte de baixo com a parte de cima. Pode utilizar uma agulha 3 ou 3,5 para fazer essa parte aqui, porque ela fica um pouquinho mais durinha. Você tá costurando 2 camadas de pontos baixos no barbante. Então, você pode ir com calma ou trocar de agulha. Já aproveita para guardar todas as pontas de fio. Então, é um ponto para cada um da carreira. Vai contornar tudo bem certinho. O que você vai respeitar para dar a forma bem certinha aqui no cantinho, você vai fazer bem quadradinho, trabalhando pontos baixos no cantinho, bem na pontinha, do outro lado, a mesma coisa aqui. Na hora de fazer os pontos na orelha, você vai guardando essas pontas de fio, vai contornar aqui com pontos baixos, ou uma dica, pode contornar aqui também com baixíssimo. Eu vou fazer com ponto baixo, a orelha vai ficar assim abertinha. Vou contornar toda a minha peça, arrematar o fio e já finalizo ela. Olha só como ele vai ficar todo finalizadinho. Chegando aqui no final, corte o fio e esconda dentro dos pontinhos. Passa aqui dentro do primeiro ponto de fora para dentro, leve a ponta do fio. E agora, aqui de dentro para fora. Para você não fazer o nozinho aqui, você abre o bolsinho que se formou, passa o fiozinho lá para dentro e faça o arremate aqui dentro. Finalizei o nozinho lá dentro, vou organizar minha peça e olha só como fica aqui bem legal. Prontinho. Eu espero que você tenha gostado, que essa videoaula tenha te ajudado. Aproveite para deixar seu comentário logo abaixo, se inscrever no canal e visitar as outras redes sociais da Fiel Barbantes. Um beijo e até a próxima aula.